Boa noite. Boa noite, Luísa. Achou que a gente não ia estar aqui, né? Tudo como combinado, né? Essa semana todos os dias nós vamos fazer e eu acho que a gente vai manter, né, amor, esse ritmo. É. A ideia é continuar. Sejam todos bem-vindos. Vai ser uma conversa bem legal. Jolie que já voltou pro Brasil, né? Aí está. Jolie entrando conosco. E aí? E aí, meus queridos? Tudo bem, Jolie? Tudo bem, Paula? Mano, como estão as coisas por aí? Como é que tá? Tá gostando do Brasil? Ah, sempre bom, né? Tá perto da família, dos amigos, né? Comendo pão de queijo, pamonha, é sempre bom. Tem que vir Tava, logo. tava sentindo falta disso lá. Pamonha aí não tem. Pra comer pamonha você tem que vir pra cá, né? Não, pô, Piracicaba é a terra da pamonha, pô. Piracicaba tem. Tem? Vamos lá, perto. Goiânia que importou a Piracicaba, Goiânia que a pamonha foi piracicabana, entendeu? Mas um prazer ter você aqui conosco. Recentemente, o Paulo Fernando esteve aqui, né, deu uma aula para as nossas novas turmas de especialização e nós sentimos sua falta, porque a gente gosta muito de você também, do Robert, mas para nós, assim, é uma equipe de muita referência para a equipe dentística, muito do que a gente é hoje, Jolie, é olhando vocês de frente, olhando a trajetória de vocês. Então, para mim, pessoalmente, Paula, vocês como equipe mostrou como funciona e como que tem que ser uma equipe, né? Então, obrigada por ter aceito, obrigada por estar conosco, mesmo retornando, eu tenho certeza que você está com 50 mil atividades, mesmo em isolamento, mas para nós, assim, uma hora eu sei que vai voar, porque vai ser tão prazeroso que a gente nem vai ver o tempo passar. Obrigada, Com viu? certeza. Eu que agradeço. Eu estava tomando banho há poucos minutos e fazendo uma reflexão, né, da minha história, da nossa história como implante péreo em Goiânia, né, especialmente aí na ABO. E acho que às vezes, né, a gente pode sintetizar melhor, né, com uma imagem, né, do que com muitas palavras, né? Então eu fiz aqui só um rapidinho aqui, meio que improvisado, mas vamos ver se vocês conseguem captar a tela aqui, ó. Estão vendo? Tudo. Claro que ninguém está visualizando, né? Claramente. É muita gente. Mas isso aqui mostra, né? Vamos mostrar take a take aqui, ó. Quando tudo começou em Goiânia, primeiro curso em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, né? Então, regularmente nós estivemos, né, aí ao longo dessa última década, né, vamos dizer, e pensando nos números do implante péreo, né, considerando aí os quase 3 mil alunos que nós formamos, né, mais de, ou aproximadamente 10% desses alunos foram aí de Goiânia, né? Então, realmente é um número impressionante, né? Caracterizando, sem dúvida, como a nossa segunda casa, né? Pensando em cursos regulares, né, de imersão ou de extensão, sem dúvida, saindo do nosso quartel-general foi o lugar que nós mais estivemos, né, ao longo desses últimos anos, né? Então, sem dúvida, a BO de Goiânia, vocês especialmente, né, Rafa, Paula e todo esse time querido, né, que vai desde as inúmeras funcionárias da BO, né, representadas aí pela Cleide, pela Tere, né, e todos os colegas aí da equipe de vocês fazem parte aí da nossa história também, né? Então, acho que a gente conseguiu contar uma história juntos, né? Resenhando na hora do almoço, no happy hour, né? Eu, particularmente, Paula, vou explicitar isso publicamente,
eu vivi 2 fases em Goiânia, né? Uma AP, antes da Paula, né? E outra DP, depois da Paula, né? E esse homem ao seu lado também mudou completamente, né? Há 10 anos atrás eu jamais imaginaria ele fazendo uma foto abraçada com um gato, né? E hoje isso faz parte, entendeu? De toda essa sensibilidade, né? Do bruxo. Que aflorou. E realmente, que aflorou, estava escondida, sei lá o que aconteceu, mas realmente 2 fases, né, bem distintas, né, dessa Deu uma nossa equilibrada, história. né, Jolie? Sem dúvida. Ou talvez ele não tivesse aqui para nos ouvir hoje, né? Se ele não tivesse equilibrado um pouco. Né? Então, acho que nesse sentido, tudo caminhou bem. Mas o que não mudou foi o respeito, o carinho, essa, né, amizade sincera, de muito aprendizado e troca de informações ao longo dessa nossa jornada. Né? Com certeza. Agora ele vai falar. Ele estava ensaiando aqui, Jolie. Eu ensaiei bastante, porque o Jolie tem uma capacidade oratória invejável. O Jolie, para mim particularmente, é o melhor orador que eu já tive a oportunidade de conviver e ver em ação. O desempenho que ele tem não é um desempenho teatral, não é um desempenho treinado ou estudado nas escolas de teatro ou de oratória, é nato isso. A capacidade que tem de expressar-se e a capacidade que tem de ensinar através da expressão verbal é única. O Gui está falando para eu não chorar, eu vou tentar mesmo. Mas para mim é emocionante, porque o Jolie, representando aqui hoje o Grupo Implante Pério, me traz lembranças do AP e do DP, me traz lembranças de uma história de vida na profissão e coincide exatamente nesses 10 anos de convivência, de amizade que nós temos, coincide com o surgimento e tendo o implante pério como referência, o desenvolvimento da equipe dentística até o presente momento. Desde o começo, quando a gente estabeleceu a equipe, eu e a Paula conversávamos muito sobre como desenvolver uma equipe. E eu falava para ela assim, seguramente não há regra, seguramente não há uma cartilha, mas há uma referência muito forte para nós, é o implante pério. Então me vem na cabeça muitas lembranças emotivas, porque é uma história linda que a gente, não só a equipe dentística, mas seguramente o implante pério, viveu isoladamente e vivemos juntos nesses 10 anos. Eu sou periodontista de formação, então ter a oportunidade de conviver para mim com uma referência, conviver para mim com um professor, conviver para mim com alguém que mudou a minha vida profissional, e eu bato sempre nessa tecla e tenho oportunidade, sempre que tenho oportunidade eu falo, estar ao lado, aprender com o implante pério mudou a minha vida profissional. Assim como foi com o professor Aníbal Alonso, especificamente com o implante pério, foi para mim uma mudança de vida. Entendi muito do que significa a perioimplantodontia. Obviamente que estou distante da excelência, mas eu consigo enxergar coisas que eu não enxergava e não enxergaria sem essa convivência. E esses 10 anos me deu de presente um irmão de alma. O Jolie, para mim, é um grande irmão. A gente tem muitos amigos em comum, temos amigos na odontologia, temos pessoas que a gente gosta, mas o Jolie efetivamente é um irmão de alma que eu tenho. Temos sintonia, temos pensamentos muito semelhantes da vida, da odontologia, de como viver. Então, para mim é emocionante em todos os sentidos. Obrigado, meu irmão. Obrigado por ter aceito estar conosco. Obrigado por despender seu tempo para estar aqui, contar um pouco dessa trajetória do implante pério, mas principalmente a sua trajetória. Obrigado. Eu que agradeço. Agora quem vai chorar sou eu, né? Eu faço minhas as suas palavras, né? Mas acho que acima de tudo, né, Rafa, a coisa só faz sentido quando houver realmente, né, essa sintonia pessoal. Porque eu sempre digo isso, né, que os aspectos
profissionais são fugazes, né, e passageiros, de certa forma pouco importantes, né? Mas o que fica de toda essa história são as resenhas, as risadas e as amizades fraternais e sinceras, né? Isso vai muito além. E eu digo sempre que talvez esse tenha sido, né, um dos grandes presentes que a odontologia me deu ao longo desses 25 anos, né? A possibilidade de me aproximar de pessoas boas e generosas, né, que deixam de ser simples elos profissionais e passam a ser amigos de verdade, né? E nesse rol restrito eu te incluo, né, claramente, né? E acho que a troca de informações sempre nos faz, né, crescermos juntos, né? Porque diante do que você está valorizando, da nossa equipe, que, né, modéstia à parte, eu acho que realmente é um exemplo, pelo menos de simplicidade, né, de doação e de comprometimento. Nós também aprendemos, né, muita coisa aí com vocês, né? E eu me vendo hoje numa live, motivo também de uma reflexão, né, das nossas últimas conversas, da sua insistência para que eu me aproximasse das mídias sociais, e eu dizia que isso era algo muito distante do meu métier, que eu tinha receio desse envolvimento, que eu não queria uma exposição fútil, vazia, né, considerando diferentes exemplos que a gente tem à disposição. E você me dizia, com todas as letras, que as mídias sociais representariam um veículo importante, né? Uma faca aí de dois legumes, né, entre aspas, mas que bem usada ela poderia ser fértil, né? E de repente nos vemos, né, hoje aqui nessa live diante de um aspecto puramente circunstancial, né? Considerando essa pandemia maluca, esse momento louco que o mundo vive, e o que até 30 dias atrás era impensável, tornou-se algo diário na minha vida, né? Nesses últimos 15 dias, acho que eu fiz 15 lives, né? E tenho mais 15 previstas para os próximos 15 dias, né? Procurando variar um pouco a retórica, né, para não me tornar repetitivo, dependendo do foco da conversa, levando para o lado mais conceitual, o lado mais técnico, o lado mais científico, ou o lado mais filosófico, né, que é o objetivo dessa nossa conversa de hoje, né, contando um pouco das experiências, tentando aí deixar talvez o pessoal nesse momento de tanta ansiedade e tanta expectativa um pouquinho mais, né, leve, animado, né, animado, considerando que tudo isso vai passar e que em pouco tempo, né, o trem vai estar de novo no trilho, né, e todos prontos aí para trabalharmos muito, né, em prol da odontologia. Bom, nós somos muito calorosos na nossa relação com o aluno. Tanto a equipe Implante Pério quanto a equipe dentística sempre foi uma marca nossa. Não houve o distanciamento entre o docente e o discente, nunca propusemos, nem só nós, como o Implante Pério. As características, os conceitos técnicos, absolutamente científicos, eles fazem parte de um todo muito importante, mas apenas e continua sendo uma parte. Uma das partes que a gente tem trabalhado é trazer aqui para os nossos, para quem nos segue, para quem está conosco, um pouco do lado humano, meu irmão. E eu queria que você contasse um pouco para nós. São duas trajetórias de Jolie. Jolie até se transformar em Jolie, e Jolie criando e estabelecendo junto com Paulo Fernando e Robert o Implante Pério. Se você não se importar, eu queria que você expusesse aí para a galera como foi a sua trajetória, baseada em suor, baseada em intuição, mas muita dedicação. Como foi a sua formação, de onde surgiu a odontologia na sua vida e depois como foi o Implante Pério? Tá, vamos tentar sintetizar, né, em alguns minutos o que seria realmente conversa para alguns dias, né? Mas sei lá, o que vale a
pena a gente dividir com o pessoal, né? Porque até diante da minha, né, transparência, né, Rafa, e eu estou sendo muito franco, né, eu percebo, né, que existe uma tendência, né, ao endeusamento do sofrimento, né? Parece que as pessoas só podem ter sucesso ou só serão felizes se elas tiverem uma história triste para contarem, de grande superação, né, de alguma tragédia. E claro que existem cases reais, né, de sofrimento que deram certo, mas muitos que buscam um mote pouco relevante para traduzir isso num, né, pré-requisito para contar uma história bem-sucedida. E no meu caso, eu considero sempre que tudo foi muito natural, muito simples, relativamente fácil, entre aspas, né? E eu acho que eu só fiz a minha parte, né? Em todas as etapas da minha vida, eu fiz o que eu precisava fazer, né? Então, eu tive uma boa formação acadêmica, né, numa universidade super conceituada, na Unicamp, na época, 55 candidatos por uma vaga, quando o vestibular em odontologia era super concorrido, né? Passei com 17 anos nas principais universidades, USP, Unicamp, Unesp, né? Puxa vida, só 17 anos, mas eu tinha que passar, eu só estudava, não fazia nada, né? Meus pais, professores primários aposentados, não poderiam pagar uma faculdade particular, então eu tinha que me apegar ao estudo e encarar essa oportunidade que, né, a vida estava me dando. Então, ingressei na faculdade, tive 4 anos universitários muito felizes, né, dei muita sorte, né, em compor uma república com grandes amigos, acho que essa é uma outra característica minha, né. Vocês me ouvem bem? Tranquilo. Eu tenho contatos diários com os meus amigos de república, como eu tenho contatos diários com os meus amigos de infância. Então, acho que isso é uma questão vital para mim, né? Essa valorização da proximidade com os amigos de todas as etapas da minha vida, né? E foram anos felizes, né? Aí talvez eu ganhei um dos maiores presentes da minha vida, né? A Aline, que eu conheci durante namorar a partir do 3º ano. Ou seja, a odontologia realmente deu quase tudo que eu tenho, né? Inclusive a minha família, né? Minha esposa, os meus filhos, né? Tive a chance de começar a fazer a pós-graduação de imediato também, né? Um ano depois, mestrado, doutorado direto. E terminei meu doutorado com 26, 27 anos. Também, puxa vida, né? Tão jovem. Mas também não fiz mais nada que minha obrigação, né? Não tinha grandes preocupações financeiras, vivia com uma bolsa da FAPESP, né? Nosso primeiro apartamento, porque eu casei durante esse processo do doutorado, né? A Aline já trabalhava de uma forma mais efetiva, ela investiu quase 90% e eu complementei com os 10%, porque eu era simplesmente um estudante profissional, né? E diante de toda essa, né, formação endógena lá na Unicamp, eu alimentava um sonho, talvez o único sonho, que era ser professor de uma universidade pública, né? E esse sonho, né, deixou de existir num momento absolutamente casual, né, trágico, mas casual, da perda do meu orientador, um acidente automobilístico precoce, que me fez entender que eu precisava, né, buscar outros caminhos, né, que os muros da odontologia iam além daquela instituição que eu conhecia. E diante de frustrações com aquele modelo acadêmico hierárquico, né, às vezes, né, não fundamentado na meritocracia, eu entendi que só teria sentido eu continuar me envolvendo com a educação, com o ensino, se pudesse apostar em uma outra
composição, né, administrativa, em outro modelo de negócios e, consequentemente, de ensino. E aí surgiu essa ideia do implante péreo. Né? E, na verdade, eu dei muita sorte, porque nós encontramos, num primeiro momento, as pessoas certas. Né? Ninguém acha um Robert e um Paulo assim, né? Numa primeira garimpada. Né? Duas, né, baitas pepitas, né, super valiosas. Tá certo que careciam de uma certa lapidação, né, em alguns sentidos, mas isso também não damos conta de fazer, entendeu? Porque realmente... Eles estudaram também na Unicamp. Não, aí a composição foi um pouquinho diferente. O Robert foi meu colega de pós-graduação na Unicamp. Ele foi para fazer o mestrado, ele já estava com a vida organizada lá em Brasília, já tinha uma clínica funcionando com os irmãos, tinha um emprego como professor numa faculdade privada, já tinha casamento marcado com a Andréia, apartamento montado. E quando eu falei para o Robert, né, que a gente precisava fazer alguma coisa, já no momento meio de desespero, de tantas incertezas, e que eu precisava, né, de alguém que apostasse junto comigo nessa ideia, né? No primeiro momento ele ficou assustado, né, considerando que a vida dele estava toda organizada em Brasília, mas depois de 15 minutos ele me ligou falando que tudo já estava resolvido. Né? Ele já tinha avisado os irmãos dele que ele não voltaria mais para lá, já tinha pedido a exoneração da universidade, já tinha falado para, na época, a noiva dele, que se ela quisesse se casar, ela que viesse para Piracicaba, porque para Brasília ele não ia mais. Né? Então, Robert sendo Robert. Sempre. Né? Essa é a grande virtude dele. E o Paulo, nessa mesma época, eu tinha tido um contato com ele na condição de professor assistente e ele de aluno, né? Na primeira turma de mestrado lá da São Leopoldo. Isso em 2001, 2002. Né? E me chamou a atenção, num primeiro momento, a casuística fantástica que o Paulo tinha já naquela época, né? Pranchas e pranchas de slides muito bem documentados, como um clínico numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, aquilo me chamou muito a atenção. Só que aquela ideia, né, ficou, digamos assim, latente durante um tempo, mas quando ela voltou, né, a ser mais forte, né, eu conversei assim, de uma forma também subliminar com o Robert, que talvez nós precisássemos dar uma temperada nesse nosso time, né? Porque eu e ele tínhamos um perfil parecido, né? De uma formação acadêmica, talvez de pouca experiência clínica, nós éramos só periodontistas, né? Não tínhamos nenhum envolvimento com a implantodontia, né? E aí surgiu essa ideia de trazer um clínico, né? Que intuitivamente eu considerava brilhante, né? Até então eu não sabia, isso se confirmou depois de pouquíssimo tempo, né, para o nosso time. Né? Eu lembro até hoje, quando eu liguei para o Paulo, um domingo à noite, estava fantástico na televisão, falando, Paulo, eu tenho duas notícias para te dar, né? Uma boa e uma ruim. Né? A ruim é que o meu orientador, que ele já tinha conhecido, havia falecido, e a boa é que eu queria que ele viesse compor o time com a gente, né? Mas aí tem vários senões nesse meio do caminho. O primeiro encontro do Paulo e do Robert, por exemplo, é uma história que merece ser dividida. Né? Naquela época eu não tinha uma agenda tão movimentada assim, mas coincidentemente, um final de semana, a gente só tinha um curso de pele em Piracicaba, uma sexta e um sábado, eu tinha uma aula para dar, se eu não me engano, em Alfenas. Eu falei, Robert, o Paulo vai chegar, né, na tarde de hoje, vai para a clínica contigo, aí você organiza, né, o jantar, o hotel com ele, uma dureza danada, a gente não tinha grana, nós assumimos um compromisso moral com a viúva, né, de continuar repassando a grana do curso, como se o meu finado orientador estivesse presente, né, mesmo porque ele tinha 4 filhas numa idade ainda dependente, né? Então a grana era da gasolina e do sanduíche, né?
Mas para impressionar a primeira vez, eu falei para o Robert cuidar bem do Paulo, né? Um hotel legal, um jantar legal. E para minha surpresa, na segunda-feira, o Robert me devolve a grana integral que eu tinha deixado com ele para pagar as despesas do Paulo. Ele falou, não, eu resolvi de uma forma muito simples. Eu pus um colchão no chão da República, ele dormiu lá, e paguei um cachorro-quente para ele lá na esquina, né? E ele adorou o cachorro-quente. Eu comecei a ficar preocupado, né? Achei que o Paulo nunca mais fosse voltar, né? Quando ele voltou depois de 15 dias, eu falei, realmente, né, acho que ele está afim, Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. Muitos não conseguem entender, né? Porque parece, às vezes, um discurso, digamos, da boca para fora, ou um discurso de aparências, mas não é. Porque antes de sermos, né, sócios, nós nos tornamos grandes amigos, né? E nós nos unimos num momento que não tínhamos nada a oferecermos um para o outro, a não ser a vontade de trabalhar e fazermos alguma coisa diferente. Então, diante disso, a coisa foi amadurecendo. Por exemplo, né, uma outra história que eu acho que vale a pena ser dividida. O Paulo surgiu com a ideia de montarmos um curso de implantodontia. Até então só tínhamos um curso de pério, né, um curso de pério raiz, e ele já tinha essa vivência da implantodontia. O Paulo tinha uma clínica que funcionava direitinho, né, e já ganhava um bom dinheirinho lá em 3 pontos. E o Robert, coitado, estava passando necessidade, nem bolsa ele tinha um Cadete 96, né, e um celular, né, esse era o patrimônio integral do Robert, né. Mas aí o Paulo nos animou a montarmos uma especialização em implantodontia, fomos negociar com as empresas, não tínhamos uma aula pronta, né? Só tínhamos a vontade de seguirmos adiante, né? E quando nós discutimos a ideia com os alunos da turma de periodontia, se eles topariam fazer um curso de implantodontia conosco, né? 9 dos 11 alunos que nós tínhamos, de imediato falaram, não, nós estamos dentro. Então a gente já tinha uma primeira turma. A gente não tinha aula, não tinha material, não tinha porra nenhuma. Não tinha kit, não tinha motor, mas a gente já tinha alunos, né? Numa época que a gente não tinha outros veículos de divulgação, no seu boca a boca, né? E aí nós fomos numa empresa de implantes, né, nacionais aí. Eu lembro até hoje, fizemos uma compra faraônica na época, R$60 mil, né, isso em 2003, 2004, né? E o Paulo tirou um talão de cheque do bolso pessoal com 20 folhas, assinou as 20 folhas, falou, divide em 20 parcelas de 3 mil que a compra está feita. Eu falei, Paulo, e se der errado esse negócio? Se der errado, o prejuízo fica para mim, né? Porque a gente não tinha nada para penhorar na época, né? Então, tudo isso foi fortalecendo, né, o nascimento do implante pério. Então, nasceu de uma forma muito leal, né? Eles sempre tiveram também essa, né, humildade de me colocarem à frente como um administrador, né, por ser mais afeito a essa parte burocrática, talvez, né, servir de porta-voz do grupo, né, embora sempre tenhamos estabelecido aí, né, uma sociedade com participação horizontal, né. E a partir disso, né, a coisa foi, né, fluindo. Tínhamos alguns cursos de aperfeiçoamento, essa especialização, todos esses cursos focados na APCD de Piracicaba. Até que em 2008, mais ou menos, final de 2007, o Paulo também começou a entender essa necessidade de nos aproximarmos da odontologia restauradora, começou a fazer um curso de estética, começou a buscar parceiros de áreas afins, porque o ambiente da periodontia encontrava-se já, né, digamos, inchado, né, e com algumas portas fechadas para a gente. E aí nós conseguimos, né, gradativamente abrir outros espaços. Até que em 2008 nós lançamos um curso de aperfeiçoamento em plástica periodontal e periimplantar em São Paulo, no CETAL.
Nosso primeiro tiro em São Paulo. Divulgamos o curso, nada de alunos paulistanos, acho que 1 ou 2. Né? Aí o que nós fizemos, levamos essa turma de Piracicaba, que já tinha feito implante conosco, com um super desconto para participarem dessa turma lá em São Paulo, para preencherem essa primeira turma. Né? Também uma turma parcial, mas aí a gente com outro pique, já na capital, né? Os 3 caipiras, né? Chegando à capital. Interessante, porque o Paulo nunca tinha andado de escada rolante na vida, né? Não tinha isso na cidade. Hoje um cosmopolita, né? Professor internacional. Gosta de vinho, entende bons de vinhos, bons né? vinhos, bons restaurantes. Roupas, fashion, então nunca tinha andado. O Robert não conhecia elevador, sabe? Umas coisas assim, né? Surreais, né? E nós em São Paulo, né? Fomos bem acolhidos lá, né? Nesse sentido, né? Uma pessoa importante, o Guilherme Ticala, né? O bom e velho cabeça de molar, o nosso endodontista, né? Number one, que foi durante muitos anos aí o nosso guia, o nosso motorista, o nosso guru lá em São Paulo. Mas a partir desse primeiro curso, que nós tomamos o devido cuidado de apostilá-lo, a gente pegava os slides e fazíamos aqueles blocos de anotações em papel fotográfico, né, distribuímos aos alunos. E um belo dia, quando a gente pegou essa apostila, né, rudimentar nas mãos, falamos, tá aí, a gente tem um livro. E essa é a nossa chance de sairmos do ostracismo, né, e termos a visibilidade necessária para seguirmos adiante. Então, também no primeiro momento, quando falávamos de um livro de periodontia estética, um livro diferente, importantes, restauradora, que começaram a nos abrir algumas portas, né? Não vou citar nomes aí para não sermos injustos, né? Mas a partir do momento que nós lançamos o primeiro livro, né, em agosto de 2009, definitivamente as nossas vidas profissionais mudaram. Eu falo isso sem sombra de dúvidas, né? 2 momentos muito distintos, né? Porque aí nós começamos a ter a visibilidade necessária. Me lembro como se fosse hoje, né? 3 semanas após o lançamento do livro, num evento modesto que nós fizemos, né, trazendo o professor Tinte, o Parma Benfenati ao Brasil, teve um congresso importante em São Paulo, se eu não me engano, 20 anos de osteointegração. E eu já estava participando de grades secundárias, de eventos, falando em conferências menores, e inclusive eu tinha uma conferência programada para esse evento. E quando eu avancei em direção à minha sala para dar a aula, sempre com ocupação de média para baixa, eu percebi uma confusão danada na porta de entrada, um empurra-empurra. Eu falei, nossa, deve ter acontecido alguma coisa, né? Algum acidente, alguém passou mal. E quando eu fui entender, era uma fila de espera para me ouvir, né? E aí o editor do livro estava bateu no meu ombro e falou o seguinte: pô, Jolie, você me lembra que há algumas semanas atrás você me perguntou qual seria, digamos, o destino do livro, qual seria a minha opinião em relação ao sucesso do livro, e eu te disse que eu não poderia responder, que quem responderia isso seria o público. E agora você tem a resposta que você queria. O livro é um sucesso. E vocês terão as portas abertas, né? Então isso realmente foi muito importante. Outros tempos, né, em que hoje a gente vê esse sucesso... Internet, não tinha nada. Né, e mediático, né, via mídias sociais, via Instagram, né? Naquela época não. Então foi uma construção. Vamos colocar como referência cronológica do Implante Pério, né, o nascimento do grupo em 2004, até o lançamento do livro em 2009, foram 5 anos, né, de muito trabalho, né, um trabalho
exaustivo, mas muito prazeroso, né? Outra passagem interessante, né? Esse curso em Piracicaba, ele funcionava sextas, tarde e noite, e sábado de manhã até a hora do almoço, né? Mas oficialmente, né, pelo menos para as nossas esposas, o curso se estendia sábado até o final da tarde. Porque sábado, depois do almoço, nós íamos para um botequinho lá de Piracicaba, chamado Grisoto, né, e começávamos a planejar os passos seguintes das nossas vidas, né? Então, todas as decisões importantes do implante pélvico foram tomadas no Grisoto, né? O Paulo pegava um guardanapo de papel, pedia uma caneta para o garçom, começava a fazer os rabiscos dele lá, e depois de algumas, né, rodadas de chopp, o Paulo comprava uma caixa de bombom no posto da esquina, porque ele tinha que dirigir até Três Pontas, 4 horas de carro, né? O Robert tinha que voltar para casa dele em Piracicaba, e eu pegava o carro e me dirigia a Rio Claro, né? Mas realmente foram tempos muito bons, né? E talvez isso seja uma das coisas que a gente sinta falta hoje, né? A chance ou a possibilidade de estarmos mais tempo juntos. Então hoje porque realmente... agora é tanto, cada um para um... Isso, então, tirando o afastamento social, né? Hoje nós nos vemos pouco, né? E a gente sente falta, né, dessa proximidade, porque muitas das ideias, né, surgiram nesses encontros divertidos, informais nossos, né? Olha lá, estão falando do frango a passarinho, né? Realmente inesquecível, né? O frango a passarinho e o pão com gorgonzola, né? Coisas boas, né, dessa época. Mas, a partir de 2009, aí foi um trabalho de consolidação, né? Considerando o lançamento dos cursos de imersão, que também foram outro projeto, né, muito bem sucedido, né? Estamos falando aí em quase 90 edições desses cursos de imersão. Rodamos, né, o Brasil, literalmente, algumas edições fora do Brasil também, né? E aí começaram a abrir-se outras portas, né, possibilitando a transmissão dessa proposta filosófica, né, para outros públicos. Começamos a circular um pouco mais na América do Sul, na Península Ibérica, ainda sem uma visibilidade internacional, né, tão importante, e começamos a alimentar a ideia de fazermos um segundo livro, né? E esse segundo livro foi lançado em 2015, já numa concepção mais encorpada, deixando de valorizar o que até então era a grande novidade, que era a perioimplantodontia estética, mas procurando... A Flapless, que eu amo, começou lá em 2009. Começou, a gente escreveu a técnica em 2008. Técnica, Então a gente já tinha essa visão do minimamente invasivo, né? Meio que intuitiva também, mas as técnicas descritas por nós, partindo de modificações de técnicas já apresentadas, tentando facilitar a prática clínica, né? Acho que isso começou a ser valorizado, né? A gente procurou estabelecer protocolos palpáveis, né? Sem frescura, ensinando o caboclo a colocar a mão na massa mesmo, né? Mas não nos refutando da importância de fundamentarmos a nossa prática clínica em evidências científicas, né? Então, embora nós não possamos nos considerar grandes pesquisadores e nunca quisemos, né, essa honraria, nós fomos sempre capazes, né, de interpretarmos muito bem a ciência produzida, né, e interpretarmos criticamente, procurando filtrar, procurando traduzi-la, procurando simplificá-la e procurando realmente transmiti-la de uma forma direta e objetiva para o dia a dia do clínico, né? E acho que isso foi valorizado, né? Foi valorizado, considerando que as portas continuaram se abrindo,
né, em diferentes palcos aqui no Brasil, fora do Brasil, e acho que ainda não chegamos no nosso melhor momento, né? Acho que a gente está caminhando para esse, né, digamos, pico da curva de Gauss aí do implante PL, né? Considerando que a gente realmente tem muitos projetos, né, na gaveta que serão desenvolvidos no próximo ano, né? Porque essa também sempre foi uma preocupação nossa, né? Não pensar onde a bola está, onde a bola estará, né? Porque nós sabemos disso, né? Vivemos realmente num ambiente, entre aspas, hostil e competitivo, né? De muita gente boa no mercado, né? E nós, honestamente, nos preocupamos com isso, né? Porque nós também, unanimemente, pensamos que a partir do momento que nós não estivermos mais com esse tesão, com essa paixão na crista da onda, talvez esteja na hora de nos recolhermos, né? Ficando quietinhos nas nossas clínicas, né? Ou restringindo as atividades, mas a gente quer continuar em evidência. E para a gente continuar em evidência, a gente tem que continuar com boas ideias novas, né? Porque tem muita gente competente surgindo, muita gente competente que se espelhou, se espelha no nosso trabalho, e isso nos honra muito, né? E inspira, né, Jolie? Sem inspira, dúvida. Estimula. Né? Mas a gente tem essa responsabilidade de nos mantermos ativos, né? Sem arrogância, né? Na crista da onda. É isso que a gente quer, né? E mais uma vez, valorizando as virtudes do Paulo e do Robert, eles são dois caras absolutamente determinados. É impressionante a determinação do Paulo e do Robert, né? Eu não tenho, né, uma parte da determinação deles. Eles me motivam, porque eles não se conformam com o mais ou menos, o razoável, o bonzinho. Eles pensam realmente, né, no melhor, na excelência, né? E quando eles não atingem, isso os frustra profundamente. Então, aí que a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio, né? Do que cada um tem a oferecer, né? Até em relação à minha função de, às vezes, segurar essas expectativas, pontuar esse equilíbrio necessário, né? Porque se deixarmos os dois voarem livremente, não há limites na busca do que é melhor, na busca dessa perfeição, né, digamos assim, né? Jolie, e nesse caminhar de consolidação, chegaram novas pessoas para também dar uma mudada e dar uma acrescentada, somar, né? Isso aconteceu naturalmente? Vocês bateram o olho e percebeu o Gui? Como foi trazer esses filhos, entre aspas, Claro. amigos, para esse ninho do implante pélvio? Aí eu já faço, digamos, observações distintas, né? Porque eu disse que em relação ao Paulo e ao Robert, demos muita sorte desde o primeiro momento, né? Em relação à composição do nosso time, nós, né, tropeçamos em algumas etapas, em algumas peças. Nós sempre tivemos essa ideia da consolidação de uma equipe, né? Mas nós experimentamos muita gente boa ao longo desses anos, né, que conheciam filosoficamente a nossa proposta, mas que por N razões, né, relacionadas a aspectos temporais, geográficos, circunstanciais, familiares, não puderam estar conosco, né, durante todo esse tempo, né? Mesmo porque vocês sabem muito bem do que representa essa dificuldade de consolidação de uma equipe, né?
considerando até a necessidade de atendermos a expectativas e objetivos, anseios completamente distintos, né? Mas hoje a gente tem duas peças estruturalmente fantásticas na nossa equipe, né? Que também se equilibram muito bem, né? O Gui Carrilho e o Cássio Hort, né? Com características, né, super distintas, né, considerando a própria personalidade de cada um, né, mas duas pessoas absolutamente generosas, né? Além de competentes, porque hoje, Paulo, eu considero competência nota de corte, isso é o mínimo necessário. Ah, não, o professor que dá uma boa aula, o professor que ensina uma boa técnica, isso é o mínimo necessário, né? Estudou para isso, né? Se ele não cumprir esses pré-requisitos, né, ele está fora. Ele precisa ter algo a mais, precisa ter aquele brilho nos olhos, né? É isso que me chama a atenção, né? O que vai além da competência técnica, né? E aí isso talvez direcione para o aspecto que nós sempre consideramos mais importante, que é essa índole íntegra, né? E, acima de tudo, essa capacidade de se relacionar, né, de uma forma humilde e transparente com todo o entorno, né, de colaboradores, de alunos, de equipe, de professores, em diferentes níveis, né? E acho que hoje a gente tem realmente um quinteto de trabalho, né, bem estruturado. A gente já está com essa composição oficialmente há 7, 8 anos, né? E não pretendemos mudá-la, né? Estamos dispostos a agregar mais gente, né? Claro que a gente tem muitos colaboradores que trabalham indiretamente, né, em todo, né, esse entorno, em diferentes níveis de atuação, né? Hoje eu tenho um grupo fantástico de professores na São Leopoldo Mandic, que atuam como orientadores das pesquisas, né? Nós temos lá no Implante Pério, né, exemplos aí de profissionais que também atuam aí com áreas afins, né, suprindo as nossas necessidades nessa odontologia de integração. Temos um grupo de colaboradores enxuto, mas também muito fiel, mas sem dúvida, nós temos hoje, né, braços, né, e braços bem generosos aí com a participação do Guilherme e do Cássio nessa nossa equipe, né? Porque, na verdade, o que a nossa história e a história de todos mostra é que a partir do momento que você forma um assistente, ele se vê no direito de voar sozinho. E normalmente ele acha que voar sozinho é fácil. E só vê o bônus, né? Mas não consegue enxergar o ônus dessa história toda, né? E foi o que nós nunca quisemos fazer, né? Pensando, né, no trio, dos três patetas aí. Nunca quisemos voar sozinhos. E agora nós achamos, né, mais dois braços, né, pensantes e linkados, alinhados com esse mesmo objetivo filosófico aí do trabalho em equipe, né? Sem frescuras, sem vaidades, né? E acho que isso é importante, né? Porque diante do que eu falo publicamente, né, com muita naturalidade, né, eu, Paulo e o Robert, nós sempre tivemos essa preocupação, esse carinho um com o outro, né, de esconder os defeitos e enaltecermos as virtudes, né? Eu não tenho a intenção, nunca tive, de operar tão bem quanto o Paulo e o Robert. E graças a Deus eu nunca sofri com isso, né? Senão seria desastroso na minha vida. Eu precisaria de psiquiatra, porque é uma questão natural ou de uma repetição exaustiva, né? Por outro lado, eles nunca se incomodaram, por exemplo, do que virou inclusive uma boa piada, de ser o livro do Joly, né? Porque no fundo nós sabemos que é o livro do Implante Pério, né? E o que importa é que esse mesmo livro abriu tantas portas para nós três, né?
Então, até diante da setorização, o Paulo avançou muito para as aulas internacionais nos países de língua espanhola, por ter um bom domínio da língua. O Robert é um expert na língua inglesa, então os convites mais importantes nesse idioma são direcionados para ele, pela própria competência, né? Eu me satisfaço muitas vezes com as atividades internas aqui no Brasil. Por outro lado, tem um espaço que é só meu, que é o mestrado a São Leopoldo, que eles participam como convidados, mas não se envolvem tão diretamente pelo próprio perfil. E hoje existem atividades isoladas de cada um, que nós chamamos de atividade solo. O Paulo montou um centro de treinamento pequenininho lá em Três Pontas para receber esses grupos internacionais que ele tem a chance de falar lá fora. O Robert tem avançado aí com inúmeros cursos de regeneração óssea. E alguns entenderam isso, né? Entenderam isso. Parece que o implante pélvico começa a sinalizar por uma separação, né? Cada um está começando a voar para um lado. E muito pelo contrário. Acho que nem casamento, né? A gente começou a entender num determinado momento essa necessidade de respirarmos, né? Tomar uma cerveja com um amigo sábado à tarde, né? Tomar um chá com a irmã, né? Na quinta-feira à noite, inclusive salutar para a manutenção dessa relação, que foi muito intensa, né? E todos esses projetos acabam, de uma certa forma, interligados, né? Então, o aluno que me procura para fazer o mestrado na São Leopoldo, às vezes ele vai complementar com um curso técnico lá no implante pélvico, ou com, né, o Paulo vai dar uma aula lá na Espanha e abre um novo nicho para a gente dar um curso de imersão lá. E tantos outros, né, aspectos que foram se potencializando a partir dessa pulverização. Mas, na verdade, só existe tudo isso porque se formou essa equipe onde cada um tem essa qualidade diferente, né, Jolie? Talvez se fosse só o Jolie, não teria acontecido, né? Então, a importância, sim, das pessoas entenderem a equipe, né, Jolie? Com certeza, Paulo. E isso eu também falo de coração aberto. Quantos profissionais já me procuraram, né? Jolie, eu queria passar uma semana com vocês para fazer um estágio, para entender o funcionamento do implante pélvico. Eu falei, isso não é possível, porque não existe um protocolo. Aqui é tudo muito dinâmico, tudo muito maluco. E só é possível entender o funcionamento do implante pélvico a partir do momento que você entender quem é o Jolie, quem é o Paulo, quem é o Robert, e agora quem é o Cássio e quem é o Guilherme, né? Porque tem muita coisa que vai além. Tem outras coisas que eu falo que não são exageradas. Mas lá em 2004, o primeiro dinheirinho que sobrou, que eu apresentei uma planilha de Excel para o Paulo e para o Robert, para dividir, né, aqueles caraminguás, os dois empurraram a planilha e falaram, Jolie, se for para a gente ter que conferir planilha, a gente está fora. É uma relação de confiança, né? E ao longo de 16 anos, eles nunca viram uma planilha. Nunca viram uma planilha. Então, que condições eu tenho, né, morais ou emocionais, por exemplo, de sacaneá-los, né? É uma relação muito forte. O nosso contador fica de cabelo em pé, fala, Jolie, mas isso não existe em lugar nenhum no mundo. E se acontece alguma coisa com um de vocês, eu falei, já está tudo verbalizado com as esposas, com os filhos, nós não vamos ter problemas. E honestamente, né, se alguma coisa, né, de força maior levar, né, a um problema desse tipo, é porque estava na hora de acabar, porque a frustração vai ser muito grande para todos e não faria o menor sentido, né, continuarmos, né, pensando em implante pélvico de uma forma superficial, né, como acontece nos bastidores da política brasileira, né? Não, é conveniente ficarmos juntos, porque continua sendo lucrativo, vantajoso, não faria o menor sentido, né? Mas eu tenho convicção que ainda estaremos
firmes e fortes por muitos e muitos anos, juntos, né? Sem perdermos essa alegria juvenil que nos aproximou há 16 anos atrás, né? Sacaneando um ao outro. Não tem coisa mais gostosa do que deixar o Robert irritado, por exemplo, né? E nós nos conhecemos muito bem, né? Então hoje fica cada vez mais divertido, né? Acharmos os caminhos para uma provocação, né, saudável, né? E acho que isso realmente é muito bom, é muito bom. Mas, resumindo, Paulo e Rafa, infelizmente eu não posso trazer uma história triste, né? Uma história de superação, né? Uma história de endeusamento de problemas ou dificuldade. O que eu tenho a trazer é uma história de muita simplicidade, de sorte, de perseverança e, acima de tudo, de humildade, né? De buscarmos, a partir de todos esses valores, né, regentes das nossas vidas, né, a possibilidade de humanização, né, humanização da odontologia. Eu falo muito sobre isso, né, hoje, principalmente no mestrado, que também formar bons professores, bons clínicos, passa a ser a obrigação necessária. Mas a gente precisa realmente humanizar o conhecimento, né, nos aproximando das pessoas e tratando-as sempre pelo primeiro nome, né? Isso eu acho que faz uma diferença danada, né? Meu irmão, Né? nós temos 1 minuto e 30, e nesse 1 minuto e 30 para despedirmos, eu queria expor 3 pontos que mudaram minha vida, além do óbvio. O primeiro deles foi com você e com Paulo e Robert, eu aprendi que nós devemos ser obedientes como um soldado espartano. O respeito à hierarquia e a obediência técnica, ela tem que transcender a sua intuição ou a sua vaidade sobre o que você pensa que é melhor. E eu aplico isso de maneira bastante séria, porque assim eu excluo qualquer possibilidade de dom, de aplicação de vaidades pessoais. Eu sou um obediente. Segundo delas é a democratização da profissão. É a possibilidade de que todos somos capazes de fazer com excelência. E terceiro, democratizar a profissão é diferente de glamourizar, gourmetizar uma técnica que pode ser feita por todos. É a possibilidade que nós temos de todos praticarmos uma odontologia de alto desempenho da mesma forma. Em 10 segundos, obrigado, meu irmão. Eu queria me despedir de vocês, pô. Eu vou Eu ficar vou voltar, triste pode? aqui. Pode, é isso aí. Aê, agora sim. Aê! Meu irmão, agora Pô. que você voltou e com tempo, então eu queria dissertar um pouco mais a respeito do que eu estava te falando sobre a minha despedida. Como nós podemos nos despedir 1 minuto e meio, cara? Tem Não é possível, não é possível, entendeu? Olha só, uma das coisas interessantes que eu vivi, recentemente eu fui convidado por um congresso do Felipe Rossi com Christian Coachman, que foi uma ajuda que fizeram DSD por um sorriso. E aí tanto o Christian quanto o Felipe Rossi me pediram para contar a minha história, né? E isso me martirizou por meses, porque eu falava para Paulo, o que eu vou contar? Eu não tenho uma história de superação, de sofrimento, eu não tenho. E nem por isso eu me sinto diminuído ou me sinto superior a ninguém. E no palco eu falei sobre isso. Olha, se eu for contar a minha história real da adolescência e do que eu vivi, eu saio daqui preso e perco a esposa. Então eu não tenho história de superação. Eu fui um aluno que foi como todos. Eu ia de ônibus para a faculdade, quando eu tinha possibilidade de fazer rodízio eu fiz. Tinha casa, fiz faculdade aqui. Nota 10. Passei na USP de Ribeirão, não fui porque o goiano não sai de casa. Fiquei aqui em casa, fiquei na minha mãe, eu queria o colo dela. Não tem história de superação. Talvez a minha maior superação foi
quando eu aprendi a ser dentista, superei a minha brutalidade. Talvez essa seja a maior luta que eu tive, foi essa cara feia que eu tenho, me tornar um professor de odontologia estética, que uma vez eu ouvi isso de um professor. Como é que alguém com essa cara de ogro, bruto, vai dar aula de odontologia estética se você é horroroso? Ah, mas tem gente mais feia que você. Tem gente muito tem. pior que você falando de odontologia estética. Tem horror, tem muita gente pior. Então, assim, eu não tenho uma história e eu não gosto da vitimização. Excetuando-se os casos de exceção. Tem gente que realmente viveu uma história difícil, Sim. mas é a exceção da humanidade. O que as pessoas não podem é o que a gente precisa viver hoje. Não pode vitimizar e usar dessa vitimização como um trampolim. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode ter, e você é um deles, de determinação. Sabe, dedicação. Você, por mais que você não falou, e eu falo isso para os meus alunos, escolha agora o que você quer ser. Porque é neste caminhar que vai determinar o seu futuro. Se você vai ser o melhor dentista da história da humanidade, ninguém nunca vai saber. Primeiro, porque não há competição para isso. Primeiro, porque não há campeonato. Mas seja e atue desde agora da maneira como você quer ser no futuro. Então é determinação, e vocês são exemplo disso. E eu aprendi com vocês esses 3 pontos fundamentais. Sabe, ser um obediente, um soldado espartano. Não inventa, não desobedeça a técnica, não use o que não é para ser usado. Respeite a hierarquia das pessoas e das coisas que você atinge o resultado. Segundo pratique uma odontologia democratizada. Uma odontologia que todos podem fazer. O dia que a gente ensinar uma técnica que só nós somos capazes de fazer, mais uma vez a gente tem que ser expulso da docência. E terceiro, não glamorize, não gourmetize uma técnica, porque você afasta a maior parte das pessoas. E vocês me ensinaram isso de maneira tão impecável que eu pratico como um soldado espartano. Obrigado, meu irmão. Na verdade, eu acho que, sintetizando essa nossa história, né, até contextualizando ela com esse momento, no mínimo, diferente que nós vivemos. Né? A gente só está fazendo essa live numa segunda-feira à noite, na véspera de um feriado prolongado, com público para nos acompanhar, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia. Né? Senão todo mundo ia estar tomando uma gelada, né, nessa hora, né, num boteco, considerando que terça-feira ficaria em casa com a família e quarta-feira voltaria a trabalhar. Né? Então agora a gente está tendo talvez mais tempo, inclusive, para reflexões importantes. Né? E claro, né, às vezes eu vejo hoje, né, diante de uma avalanche de informações, um mundo muito polarizado, né? Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Né? E essas informações nos chegam o tempo todo, numa velocidade assustadora. E eu acho que aprendi também, Rafa, ao longo da minha vida, a julgar menos. Embora o julgamento faça parte, né, da nossa vida. Né? Mesmo que às vezes a gente queira afastar os nossos pensamentos do julgamento, ele é inevitável. Então também não sejamos hipócritas de falarmos que nós não julgamos. Às vezes nós omitimos as nossas opiniões, o que eu considero inclusive salutar, né? Para não entrarmos em zona de atrito. Então a gente passa, né, a filtrar, né, e atribuir, a partir da nossa interpretação, é só nossa interpretação, o que é certo, o que é errado e o que talvez não faça a menor diferença. Né? Mas até essa frase que eu utilizei hoje, né, o endeusamento, né, do sofrimento. Até a Aline que usou essa frase hoje, que ficou marcada aqui na minha cabeça. Né? Parece cada vez mais necessário, né? Em todos os sentidos, inclusive na odontologia. Né? Então parece que
busca-se uma fórmula mirabolante, milagrosa de sucesso a partir de alguma coisa que fuja do padrão do que é normal e natural. E isso não é necessário. Porque a maioria das pessoas é normal e natural. Ninguém é absolutamente acima da média, ninguém é absolutamente abaixo da média. Todos somos normais. Então, eu acho que um discurso da boca para fora, de caras e bocas, de aparência, de extrema vaidade, de vitimização, né, de arrogância, tem prazo de validade. Talvez admita uma vitrine momentânea, porque obviamente choca, mas não tem sobrevivência a médio e longo prazo. E o que de fato nos dará sobrevivência a médio e longo prazo é o trabalho árduo, honesto, justo e o respeito pessoal às pessoas que estão ao nosso entorno. Sem frescuras, sem discursos, né, absolutamente, né, inventivos, né, sem ferramentas absolutamente inovadoras, né, sem fotos absolutamente produzidas, né, mas sim uma essência séria, né, fundamentada em trabalho e em respeito às pessoas que nos cercam. Acho que isso pode sintetizar como eu vivo, como o implante péleo foi concebido e como eu gostaria que as pessoas, né, pudessem, pelo menos, experimentar viver, né, a partir dessa retomada de atividades, né? Porque eu não sei se o mundo será melhor ou pior, mas certamente ele será diferente, né? A gente está passando por um momento, no mínimo, diferente. Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar o que faremos daqui em diante. Mas a única coisa que eu não abro mão é, em breve, podemos nos encontrar aí em Goiânia, para aquele abraço de verdade, de preferência, com uma pamonha quentinha lá na sala do fundo da BO e depois uma cervejinha canela de pedreiro num dos botecos aí de Goiás. Tá bom? Muito obrigado, Jolie. Beijo grande, Paula. Foi bom escutar você. A gente fica tão envolvido. Foi a primeira vez que nós voltamos, viu, Jolie? Desculpem quebrar o protocolo de vocês, mas... Eu falei assim, ele gosta mais do Jolie, porque ele voltou... ele não poderia falar não para mim, né? Aí, eu não gosto de você, eu te amo, você sabe disso. Aí você vai ter que desculpar, Paula, mas tem muita coisa nesses bastidores, né? Vida atrás, AP, né? Jamais será revelado, entendeu? Jolie, obrigada, viu? Foi muito bom escutar. Eu, na verdade, eu não sabia de toda essa história do implante péleo. Eu venho de uma admiração pelo trabalho de vocês, pelo que eu vejo na BO, pela admiração do Rafael, mas eu achava que era uma história linda, que vem de respeito, que vem de humildade, que vem de hierarquia, mas não sabia de toda essa trajetória. Então, assim, a minha admiração é muito maior, sou muito mais fã, e a técnica de vocês, acima, é uma técnica fantástica, mas acima disso tudo tem 5 pessoas que trabalham de uma forma decente, ser humanos geniais e ser humanos do bem. E isso realmente é o que dá estabilidade e continuidade, porque se não fosse assim, já teria provavelmente engolido por esse mundo de Instagram, engolido por essa superficialidade que parece ser verdade e que muitas vezes não é, que é o que você disse, né? E talvez por isso que eu acho que você, por muito tempo, foi resistente às redes sociais, porque muitas vezes é o que a gente vê, né? Algo superficial. Mas eu penso, a minha opinião é que pessoas sérias, como vocês, que têm
tantas qualidades como essas e que tem profundidade, tem que estar. Porque a gente não pode ver só o que é superficial. Vocês precisam continuar inspirando um grupo que está sendo inspirado por pessoas que são totalmente superficiais. Então, assim, essa pandemia talvez tenha vindo também e contribuído muito para isso, né? Trazer pessoas que são extremamente decentes e geniais e que estavam escondidas porque achavam que era um mundo superficial. Então, assim, a odontologia ganha tendo vocês mais na rede social. Pessoas de verdade, pessoas que têm técnica, mas pessoas que são extremamente do bem e construir um caminho de muita estabilidade. Obrigada, viu? Interessante. É só mais uma parte, Paula. Acho que é a primeira vez que eu conto essa história completa publicamente, né? Eu já contei nos bastidores trechos dela, né? E pensando, inclusive, nesse respeito ao perfil de cada um, né? Provavelmente o Robert está falando agora, pô, que ridículo, Jolie, né? Fazendo as pessoas se emocionarem, né? Numa segunda-feira à noite, sem falar de evidência científica ou de uma técnica cirúrgica apurada, né? Mas eu tenho gostado cada vez mais de falar de assuntos afins, né? Não odontológicos, né? Esse tempo fora do Brasil, inclusive, me levou a algumas reflexões importantes sobre isso, né? Sei lá, eu acho que eu preciso estudar muita coisa para formar uma opinião do que talvez eu queira fazer, né, nos próximos anos, né, como uma atividade complementar a tudo isso que a gente já faz, né, como implante pério, né. Mas eu nunca, assim, achei as mídias sociais superficiais, né? Até, pelo amor de Deus, tenho muitos amigos sérios envolvidos com isso há bastante tempo. Mas eu tinha um sentimento, acho, Paulo, de vergonha alheia, sabe? Poxa vida, mas por que eu vou me expor? Eu não tenho nada a acrescentar. Acho que sempre essa foi a minha impressão, o meu sentimento. Poxa, mas eu não tenho nada que acrescentar, né? Tanto é que ainda continuo bem quietinho, né? O meu álbum de postagens limita-se aos anúncios das lives que eu estou fazendo, né? Mas eu acho que eu estou animando, né? Eu já coloquei o pezinho na piscina fria, né? Agora tem que mergulhar para valer e usar isso de uma forma positiva. E eu só tenho a agradecer a vocês pelo incentivo, né, de podermos estar juntos, né? E estaremos sempre que vocês quiserem, né? Fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Tá bom? Um beijo, Jolie. Beijo grande, gente. Obrigado. Boa semana. Um beijo. Tchau. Tchau, mano. É bonitinho. Dá um beijo no gato pra mim, tá bom? Um beijo. Até amanhã. Te amo. Tá. Beijo.